Programa Revista Dávila no ar, e hoje nós começamos com uma entrevista muito bacana com o deputado federal, delegado e defensor da causa animal, Bruno Lima. Gente, uma entrevista muito bacana. Não só falei com autoridade, como falei também com o pai, com o amigo e com o esposo. Não percam, senta aí e acompanhem nossa entrevista. Olá, pessoal, Fuxicos Dávila no ar, que delícia vir aqui novamente, bater um papo com vocês e conversar com pessoas incríveis que sentam aqui e que vêm curtir junto com a gente o nosso café da manhã da Padaria de Conte, aliás, hoje maravilhoso. Gente, vocês estão lembradas que até pouco tempo tivemos uma temporada bárbara, falando sobre Big Brother. Então, vocês lembram da minha querida Cacau? E ela não sumiu daqui, não, ela vem logo, logo. Lembra do Delegato? Nossa, falei na frente dele. Exatamente, aqui nós estamos com o delegado Bruno Lima, com o marido, com o pai, com o cidadão Bruno Lima. Quanta honra, meu querido. Muito obrigada por estares aqui. Muito obrigada por poder te recepcionar nesse canto que até então foi próximo de ti. Eu tenho certeza que tu não perdeste um programa da esposa. Não, com certeza não. Primeiramente, queria agradecer aqui a oportunidade, o convite. Estávamos para marcar um ambiente super aconchegante aqui e vai ser um prazer falar um pouquinho da minha vida, pessoal, profissional, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né? Eu que acompanho toda a temporada aí da minha esposa, achei super bacana, parabenizar as duas aí pelo engajamento, interação, aí também as pautas, e vai ser um prazer. Obrigada, Bruno, obrigada. Pode chamar de Bruno. Bruno. Bruno, me conta um pouco. Bom, além de delegado, tu te envolveste na política e por uma causa fantástica, que, diga-se de passagem, aliás, foi a causa que aproximou tua esposa, né? Isso eu achei fantástico, também tem uma história, e até por isso, gente, um pouco dessa brincadeira do delegado, né? Conta um pouquinho a respeito do teu envolvimento. Não, vamos começar por lá. Como tu te formaste cedo, muito cedo, começou direito aos 17 anos? Isso, entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 22, já fui aprovado no exame da ordem com 22, advoguei por 3 anos, e aí ingressei na Polícia Civil com 25 para 26 anos, né, em São Paulo, na capital, onde eu morava. E aí nós começamos lá esse trabalho, né, tanto o trabalho dos crimes normais que nós falamos e também trazendo um pouquinho da pauta da causa animal, que eu já tenho de família, já é de berço, né, minha família sempre gostou, sempre cuidou. E aí também depois vem a minha esposa nesse meio tempo, aí, enquanto eu era delegado de polícia, né, por conta dos resgates, ela começou a me acompanhar também, e aí tudo fluiu naturalmente, a política também aconteceu de uma forma natural. É bom salientar que eu nunca tive ninguém da família, nunca tive essa gana de ser político. Não era a tua pretensão, não estava nos teus planos, isso acabou acontecendo naturalmente. Aconteceu naturalmente, meu plano sempre foi ser delegado de polícia, né? Eu amo a minha função como delegado, hoje até pelo mandato de deputado federal eu me encontro afastado, mas é o que eu sempre gostei de fazer. E a política ela apareceu de uma forma natural, até por conta do trabalho que a gente estava realizando lá na Zona Norte, né, no 13º DP, e foi uma forma que eu enxerguei de potencializar um pouco as ações, né? Eu falo que, por mais que o delegado trabalhe o dia inteiro, ele consegue ajudar algumas situações pontuais. E aí o mandato de deputado, de parlamentar, ele acaba proporcionando que a gente consiga ajudar de uma forma muito mais ampla. Não só com os projetos de lei, mas também
através das políticas públicas. E não é só na causa animal que tu atuas. Tu tivesse, até onde sei, tivesse uma lei, foi uma lei aprovada por ti a criança estar nos intervalos e também receber merenda escolar. Isso é muito importante, né Bruno? Porque com tudo que a gente vê hoje e com a falta Bom, primeiro a falta de educação nas crianças, não da educação, mas sim a educação que nós vimos nos índices, nesses últimos índices, caindo cada vez mais no nosso país. E a criança, para que ela tenha educação, ela precisa ser alimentada, né? Exatamente, sim. Eu falo que todos os projetos que eu apresentei enquanto deputado estadual e agora também em Brasília, foram experiências que eu tive de vida, assim, tanto vida pessoal como também vida profissional. Essa situação específica do merenda nas férias, né, que foi aprovado e graças a Deus sancionado, que obriga o governo estadual a fornecer merenda durante as férias escolares, foi uma experiência que eu tive em plantão policial, onde muitas crianças, adolescentes procuravam a delegacia, né, porque domingo praticamente só de órgão público aberto, só uma delegacia de polícia, para pedir comida. Então, isso aí eu carreguei comigo e, graças a Deus, na Assembleia eu consegui aprovar. E essa parte da educação, a gente baseia muito as nossas ações do mandato, porque falando especificamente de causa animal, o que a gente acaba enfrentando todos os dias é o problema. Eu falo que a gente enxuga gelo. Só que a solução, de fato, para o futuro, para médio e longo prazo, é a educação. Tanto a educação com relação a todas as outras pautas, mas principalmente também a causa animal. Eu falo, educar as crianças para não punir os adultos. E me fala uma coisa, Bruno, eu tenho uma curiosidade muito grande, como fica, nós somos filhos, nós somos, no teu caso, filho, pai, família, como fica, deve ser muito difícil, né? Trabalhar numa delegacia e ter, como tu falaste, eu sentia lá na delegacia problemas com adolescentes, problemas com crianças. Como lidar com o emocional nesse sentido, nesse momento? É complicado, né, Bruno? É complicado, sim. Nas minhas experiências como delegado de polícia, você acaba aprendendo, durante a sua formação como delegado, a tentar se manter distante da ocorrência, né? Analisar sempre de uma forma distante, uma forma paralela, assim, mas é difícil você não se envolver, principalmente com os crimes bárbaros que, infelizmente, têm acontecido todos os dias, né? Mas eu falo que quando minha mulher aparece na minha vida, ela me deu uma transformada já, no primeiro momento, porque eu era um cara mais frio. Eu acho que até as próprias ocorrências vão te deixando mais frio, né? É tanta coisa ruim que você acaba acompanhando todos os dias. Calejado, né? Você fica calejado, e você acaba não sentindo muito. Por mais que você sinta, você acaba não sentindo muito. E ela mesmo fala, quando ela me conheceu, eu era mais ogrinho, assim. Eu era um pouco mais ogrinho, e aí ela já me deu uma transformada, né, pelo jeito dela e tudo mais. E aí, quando meu filho nasce, aí, eu acho que aí o coração amoleceu de vez. Aí eu virei uma manteiga derretida. O que não faz um filho, né, gente? Verdade. Hoje ele tá com 4 anos. 3 e vai fazer 4 Vai fazer 4 esse ano. Tá com 3 e 7. Gente, teve um dia que eu vi que eles acharam gatinhos, né? Eles estavam com gatinhos lá e cuidando dos gatinhos, Arthur envolvido com os gatinhos, e ele já está crescendo nesse ambiente. Isso é muito importante, que a criançada tenha contato com os pets, que a criança traga essa sensibilidade, que os pais tragam. Isso é formação, gente. Eu tinha que falar isso, eu estou falando até como avó. Também, aqui saiu o apresentador e entrou a avó agora, isso é muito bacana. E entre os projetos, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre os projetos de proteção animal que aconteceram depois do início da tua atuação, tá? Quais foram os projetos? O que te impulsionou mesmo, que deve ter tido um momentinho que deu aquele clique que tu falasse, não, eu quero defender essa causa. Assim, a causa, da mesma forma que nós estamos fazendo com o Arthur, né, não é uma questão de forçar, é natural ele acompanhar, e ele é apaixonado por animal, eu tive também isso, né. E aí, logo que eu entrei na polícia, eu já queria desenvolver esse trabalho, mas até você conseguir colocar um pouquinho, né, da sua cara na delegacia, é difícil, é muito difícil. E aí, assim, o que me deu o start mesmo
para de fato eu querer mudar as coisas e querer ingressar na política, que eu nunca gostei, essa é a realidade, eu sempre fui um cara mais policial, foram os absurdos que aconteciam. Então, durante a minha atuação como delegado, o crime de maus tratos era uma pena irrisória, assim, era uma pena muito branda. E todas as vezes que nós íamos atuar, o indivíduo, nós prendíamos e ele saía do mesmo momento ali. Ele saía e isso foi revolta. Aliás, isso acontece em vários crimes, né? Exato, em vários crimes, a gente percebe isso. E aí começou a me revoltar. E tinha todo um trabalho, toda uma estrutura que precisava ser montada para fazer resgate, não só de animal, cão e gato, mas animal de grande porte, animal silvestre, para o autor sair. Isso fez com que eu saísse candidato, ganhei em 2018 e nós criamos um movimento, que é o Cadeia para Maus Tratos, que após o movimento Cadeia para Maus Tratos, a pena do crime de maus tratos foi aumentada em Brasília e agora a legislação tem melhorado muito. E a causa animal, graças a Deus, ela está cada vez mais em alta, as pessoas estão mais engajadas, estão compartilhando mais, estão acompanhando mais, e isso nos ajuda muito no parlamento a, de fato, cobrar que os projetos sejam aprovados. Infelizmente, a legislação é muito defasada e tem muito projeto bom, muita coisa importante que a gente precisa trabalhar em cima para aprovar. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, Cacau e eu tivemos a oportunidade de fazer uma visita recentemente ao PAR. Eu acompanhei. E eu acho que nós, aqui em Indaiatuba, nós temos uma estrutura bacana, nós temos várias entidades, Anjo de Patas, o PAR, mas mesmo assim, ainda existe histórias que me comovem de uma maneira assim incrível, né? Quando que nós ficamos sabendo sobre resgate de animais e não há necessidade, né? Não é humano fazer isso com os bichinhos, né, Bruno? Nós estamos tendo uma atuação incisiva aqui na cidade, não só na parte da atuação no caso do crime em si, de maus tratos, mas também na parte da conscientização. Nossa equipe tem visitado os comércios, os condomínios também, para conscientizar, levar, né, essa parte mais educativa da causa animal, para as crianças também, palestras em escola, eu acho que é super importante. Aqui a cidade falou que ela é privilegiada, por mais que nunca a causa animal, né, até pelo volume de demanda que tem, vai ser perfeito, mas a cidade é privilegiada por ter uma estrutura dessa de ONGs engajadas, porque eu visito muitas cidades e é difícil ter assim... Você vê muito cachorro abandonado na rua, por exemplo, muito gatinho, né? Aqui as castrações acontecem também, nós já tivemos a oportunidade de ajudar, também estamos em contato com a prefeitura. Em breve, se Deus quiser, nós vamos ter um anúncio bacana aí de uma novidade para a causa animal. Eu acho que é isso, eu acho que o nosso desafio é tentar deixar Indaiatuba como modelo referência na causa animal para que a gente exporte isso para as demais cidades, para que ela de fato sirva como referência para os demais prefeitos, para as demais cidades, os vereadores da cidade terem essa vontade de igualar com o que está sendo feito aqui. E tu defende também a causa da mulher, né? Eu acho muito bacana isso, é importante porque tu acabaste sendo conhecido como o principal defensor da causa animal, mas não é só nesse sentido que tu atua em vários sentidos, inclusive também na defesa da mulher. Exatamente. Eu fui delegado durante 6 anos e meio no 13º DP, na Casa Verde. E ali, infelizmente, eu acompanhei muitos casos bárbaros de violência doméstica, de vários crimes aí, não só contra as mulheres, mas também contra filhos, enfim. E essa é o que eu disse no começo, essa experiência eu trouxe para o mandato. Não é fácil aprovar projeto, porque normalmente os projetos dependem de articulação com demais deputados, mas tem muitos projetos importantes que eu quero implementar e também políticas públicas. Aqui a cidade também, né, falamos antes da gravação aqui da estrutura que tem, da DDM, dos avanços também, da Guardiã Maria da Penha, tive a oportunidade recentemente de Caminhos fazer da Rosa, Caminhos né? da Rosa. Nossa, é um projeto maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conversar com os guardas responsáveis, então assim, eu acho que esse é o caminho. Vários projetos nós estamos tocando em Brasília, aumentando as medidas protetivas, também projetos para monitorar o autor da agressão, projetos para capacitar a mulher, para ela ser inserida novamente para o mercado de trabalho, porque infelizmente tem muitas mulheres que estão numa situação ali de violência física ou psicológica que não são inseridas e acabam voltando para o ambiente do agressor por não ter para onde ir. Sim, tem muita coisa bacana que nós estamos construindo e, se Deus quiser, em breve aí,
vamos estar divulgando também. Ai, que bacana. Pode me chamar, Fechou. pode vir aqui. Bom, tu Vai já ser um sabe que tu prazer. estás em casa, né? Aliás, eu recebo a família aqui com muita felicidade, muito tranquila de saber que eu vou bater um papo muito gostoso, que eu continuo batendo um papo muito gostoso com eles. Bruno, me conta um momento. Aos 17 anos, tomar uma decisão de carreira é muito difícil. Aliás, eu até te conto, vou até te contar uma história. Eu tenho 2 filhas que começaram em segmentos assim totalmente diferentes das profissionais que são hoje. Tu já tinha realmente aquela ideia desde pequenininho, né? Porque aos 17 anos já Eu tinha uma dúvida muito grande, assim, se eu queria fazer a faculdade de Direito, né, ou Medicina. Então, eram minhas 2 paixões, a polícia e a medicina. E aí, tudo foi encaminhando aí para que eu cursasse Direito e depois fosse aprovado no concurso de delegado. Mas tenho dentro, assim, uma paixão pela medicina. Eu acho que pelo fato de ajudar as pessoas e tudo mais. De ajudar, eu acho que tem tudo a ver uma coisa com outra. Aí eu fico pro meu... Vou te confessar uma coisa, bastidor. Aí eu fico querendo, pai, né? Filho, o que você vai ser quando crescer? Vai ser médico? Aí ele, não, eu quero ser polícia. Então já tá... Então, não tem jeito. Não tem jeito. E olha, eu vou te contar uma coisa, não adianta, por mais que a gente tente, eu sou encantada pela profissão de piloto. Meu pai é piloto, meu ex-marido piloto, meu irmão piloto, e eu tenho um neto só, não tenho filhos, tenho filhas. E aí eu falava, nossa, pro meu neto desde pequeno, olha que lindo, olha o avião. Não tem jeito. Não é a praia Toda dele. vez eu converso com ele, filho, o que você acha de ser médico? Papai, quero prender ladrão, quero ser polícia. Falar, meu pai do céu. Aí tá bom. Não tem jeito. Eu acho que também tem a ver com aquela imagem do pai, né? Sim. O pai, e vamos combinar que é o herói, né? Não. O pai já é o herói, né? E nesse mundo eu acho que tem aquela imagem, né? Aquela coisa gostosa do pai, meu herói. Eu acho Mas é prazeroso, assim, ele já quer ficar pedindo para resgatar, quer pegar todos os bichinhos da rua, trazer para casa. Então, para mim é muito importante também, porque que mostra que também, além do coletivo, né, que nós estamos tentando fazer diferença, mostra que está sendo um exemplo, né, em casa. É super importante. Eu acho importante que a gente dê para essa nova geração esse rumo, né? Essa coletividade, esse acolhimento para a criança, esse envolvimento com os animais, esse envolvimento com o pet. Eu acho que isso aconchega mais e evita com que eles sejam ansiosos, né? Porque eu acho que o contato com o animal, eu acho que tira muito a ansiedade, porque eles são tão calmos e a criança acaba acalmando, né? E falando sobre as entidades aqui na cidade, se acompanha e o que eu tenho visto, gente, observado em outras cidades, em outras situações, é impressionante o que a gente vê cada vez mais maus tratos, tá? Eu queria na nossa entrevista pegar assuntos mais leves, mas eu gostaria que as pessoas soubessem de algumas coisas. O que você já viu de que mais te chocou? Não precisa ser detalhes. Cara... O que você já viu que mais te chocou de abandono ou de maus tratos com animais? Seja lá qual for, a gente pensa logo em cachorro. Assim, os casos de maus tratos, eles são diversos, né? Os casos de abandono, eles têm um volume muito grande, assim, de acontecimentos diários, só que o que choca mesmo são os casos de violência, né? Os casos e todos os tipos de violência. Então, é tantos casos que a gente acompanha hoje, eu estava aqui, a caminho daqui, acabei de ver aqui um ex-marido que esfaqueou o cachorro da ex-esposa e o cachorro faleceu. Então, assim, nesse tipo, eu não vou detalhar, porque senão a gente vai passar um pesado. Mas, assim, dessa situação que eu falei para pior, e assim, dos piores tipos, e o que mais me causa repulsa, assim, é a questão da zoofilia. Então, tirando todas essas situações de violência, o abandono por si só também é bárbaro, né? Em todas aquelas imagens que nós acompanhamos na internet, dos animais correndo atrás de carro, correndo atrás do dono. Nossa, e imagens também que eu já vi da UPAR, de jogarem, gente, o cachorrinho jogado do muro, assim. Isso, então, assim, infelizmente, quando a gente acha que já
nós já vimos de tudo, do limite da maldade humana, nós estamos sempre sendo surpreendidos por negativo. Então, eu acho que a sociedade, ela está doente. Sim. Muito, e aí, muito dessa afetação de doença, eles acabam descontando em mulher, em criança, em animal. Eu acho que por isso que a gente precisa focar muito na questão da educação. E aí, Bruno, agora me fala um pouquinho sobre os planos do futuro. Continua em Indaiatuba, né? Bom, eu já defini, gente, ele já é nosso aqui na cidade, ele e Cacau já são nossos, e o Arthur também. E me fala um pouquinho sobre planos de futuro, na política, agora com projetos, conta um pouquinho o que vem por aí. Então, pessoalmente, nossa ideia é continuar na cidade, nós somos apaixonados aqui por Indaiatuba, nem que eu quisesse sair, minha mulher aqui, e quem sabe quem manda em casa é a mulher, né? Então... Sim, com certeza. Então... E vocês viram, gente, que ela é pouco agitadinha, ela é pequenininha assim, mas olha... Ela manda. Põe ordem em casa. Então, assim, ela é apaixonada aqui, o Arthur também, tem os amigos, tem nossos parceiros aqui já, então acho que a gente quer construir uma história aqui. Profissionalmente, tudo na minha vida aconteceu de uma forma natural, sem nenhum tipo de planejamento, e minha responsabilidade agora é aprovar projeto. Então, nós estamos em Brasília, nessa luta aí para tentar mudar esse cenário da causa animal. Nós estamos muito focados aí em aprovar projeto, não só da causa, como nós debatemos já, mas também em outras pautas, e eu acho que as coisas Deus vai colocar na nossa vida e vai direcionando. Como foi até então, né? Como foi até então. Nunca quis ser deputado estadual, nunca quis ser deputado federal, e as coisas foram fluindo, mas quem sabe aí no futuro. Bom, então vocês já sabem, né? O nosso deputado federal aqui em Indaiatuba. Bom, aí na época das eleições eu conto tudo de novo para vocês, mas não pode fazer propaganda aqui. Mas enfim, Indaiatuba cada vez mais à frente com a causa animal, então, né, Bruno? Com certeza. Nós sabemos que nós temos muito para ajudar, muito para melhorar. Essa correria do dia a dia, né? Nós estamos tentando fazer ao máximo com a nossa equipe daqui também. Como eu disse, não só nos casos, né? Acabamos de resolver um caso ontem, mas em parceria com as ONGs, mas também nos projetos aqui, em parceria com a prefeitura. Mas nós sabemos que temos muito para entregar como deputado. Causa animal, principalmente, mas também todas as demandas aqui da cidade. Eu acho que essa parceria é super importante com a prefeitura para que a gente consiga avançar. A cidade já é referência, e a ideia é transformar cada vez mais ela em referência na segurança pública, educação, saúde. E me fala um pouquinho como funciona o trabalho da equipe. Como funciona esse teu trabalho com a equipe na defesa da causa animal? Eu falo que nossa equipe é diferenciada, né? Porque só trabalha dentro do nosso mandato, dentro do nosso time, que eu falo que é o time do Cadeia para Maus Tratos, quem gosta muito de animais, né? Então, nós recebemos muitas denúncias todos os dias. Estamos fazendo esse trabalho de conscientização e também o trabalho de punição, porque as pessoas têm que ter essa ciência. Se abandonou o animal, vai responder criminalmente. Maltratou, vai responder criminalmente. E nós estamos tentando levar isso. Melhorou muito. Óbvio que pelo volume de casos que a gente acaba presenciando todos os dias, a gente sabe que é volumoso, mas tem melhorado muito. A luta é constante. É constante, não para, todos os dias. Falou que para trabalhar com a gente, para ser do time, tem que ser de segunda a segunda. Não tem dia, não tem hora, porque a gente não escolhe o que vai acontecer e o momento que vai acontecer. Então, o trabalho é diário. Bom, Bruno, uma hora nós vamos ter que terminar essa entrevista aqui, mas isso não significa que eu não possa estar novamente e convidá-lo novamente, que vai ser um prazer. Aliás, gostaria de convidar até o casal para que a gente pudesse bater um papo aqui, aí conversar. Vai ser interessante. Aí nós não vamos sair daqui tão cedo, não, né? Não vai. Vamos combinar. Então está feito o convite. Breve, eu quero o casal. Aí nós vamos bater papo com o Bruno e a Cacau. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente, porque eu sei que teu tempo é, assim, limitadíssimo. Quero agradecer essa disponibilidade, esse momento de tu teres vindo até aqui. Foi um prazer enorme poder bater papo, poder estar sentada aqui, tomando esse café. E tu é uma pessoa muito querida, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada em nome de Indaiatuba, em nome dessa multidão que te apoiou também. Obrigada por Indaiatuba.
E, por favor... Eu que agradeço aqui o convite, colocar novamente aqui à disposição. Nós estamos sempre nos desdobrando aí para tentar dar esse retorno de fato aí por todo o voto de confiança que nós tivemos, por toda a confiança das pessoas aí no nosso trabalho. Então, vocês podem ter certeza aí que minha esposa sabe disso, ela deve ter passado aqui, que eu falo, não tem férias, não tem domingo, sempre para tentar atender da melhor forma. A gente tentar evoluir cada vez mais. Já fica o convite está aceito aí, vai de Cacau, vai ser engraçado, que ela me deixa em cada saia justa, vai contar cada história. Vai, eu vou adorar ver o delegato na saia justa. Ela vai contar as histórias como ela me mandou mensagem, aí eu fico até vermelho. Difícil ficar, mas eu fico. Ai, que bacana. Muito obrigada, Bruno. Obrigada de coração, meu querido. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto. E agora, pessoal, vamos ver o que ela, a nossa Nutri, Melissa Guimarães, tem pra gente essa semana? Oi, prêmios! Se você vive com a barriga inchada, pode ser que seu intestino está pedindo socorro. Um intestino saudável precisa de 3 coisas: fibras, água e boas bactérias. As fibras presentes em frutas, verduras e cereais integrais ajudam a formar o bolo fecal, mas sem água suficiente, elas podem causar um efeito contrário e prender o seu intestino. Já os probióticos, como o iogurte natural, kefir e kombucha, aumentam as boas bactérias, ajudando na digestão e no equilíbrio intestinal. E tem também os prebióticos, que são fibras especiais que servem de alimento para essas bactérias, como alho, cebola e aveia. Dica prática: comece o dia com um copo de água, incluindo uma fruta rica em fibras no café da manhã, e tente consumir alimentos fermentados ao longo do dia. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença no funcionamento do seu intestino. Um intervalinho e já eu venho com muitas novidades. Não importa o seu destino, a Nova Opção Turismo tem sempre o melhor para sua viagem. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Do piano à bateria, do violão ao violino, da flauta ao saxofone. No Centro Musical Armos, você vai ver que aprender a tocar um instrumento está ao seu alcance, em aulas particulares ou em grupo. Mas a Armos é muito mais do que uma escola de música. É um ambiente cultural rico que abraça e valoriza as artes e o artesanato como partes essenciais de sua proposta educacional. Centro Musical Armos. Juntos somos mais! Estamos de volta e agora, gente, vamos a uma nova temporada no nosso Fuxicos e etc. É com ele, o querido Sami Ueda. Um programa cheio de fuxicos que vai ao ar toda semana, bem aqui, no meu cantinho decorado.
Acompanhem com a gente esse primeiro momento de fuxicos e etc. Olá, pessoal, e agora nós vamos fuxicar. E, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Até pouco tempo estivemos aqui numa temporada muito bacana com a Cacau do Big Brother, onde nós conversávamos fuxicos, contávamos algumas novidades da internet, daquilo que estava rolando, daquilo que está rolando, aliás, tem coisas rolando ainda, muita fofoca, muito fuxico. E, de repente, eu fiz um convite para um grande amigo meu, tá? Que é ex-Big Brother também, e olha, eu acho que ele fofoca mais do que ninguém. Ele é fuxiqueiro. Então, começamos uma nova temporada. Fuxicos, sem BBB, etc. E Sami Ueda! E aí, galera? Que prazer, Tânia. Obrigado pela apresentação. Nossa. Continuamos na linha ex-BBB, porque, né, também sou ex-BBB, mas trocamos aí um chocolate por um shoyu, ó. Então, vocês que me aguentem aí. Olha, Língua afiada sempre. Tô tentando me inteirar aí das fofocas, assim. Acho que todo mundo, né, tem uma veia fofoqueira ali. E eu sou fofoqueiro mesmo. Gosto de debater, falar. Acho que tem coisas boas, assim, boas não, fofocas que acontecem que a gente tira um lado bom. E que a gente consegue fazer, somar, né? Sim, você vai ter um trabalhinho aí só pra falar assim, quieto, menino. E eu já sei. Porque eu saio falando. Isso eu já sei, né? gente, porque é muito difícil. Imagina, vocês lembram quando fizemos com ele e com a Cacau, que eu quase não consegui A Tânia falar? parecia que nem tava aqui, coitada. Dessa vez, eu acho que eu vou até fazer alguma coisinha assim, ó. Tipo, sou eu, minha vez. Minha vez. Mas vamos lá, Sami. E nós já começamos, antes do início do programa, nós já começamos a bater papo a respeito. Porque aqui o fuxico já começa antes, assim, a gente fica nos preparativos aqui só. Muita coisa. Vendo o que a gente vai falar, o que vale a pena. A procura de um assunto, qual o assunto que bombou mais na internet. O que vai ser interessante para vocês também. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, se vocês quiserem interagir com a gente, olha, mandem Só fofocas, mandar aí, ó, escreve. mandem fofocas. Nós vamos deixar aqui o nosso Instagram, vocês já sabem, do Revista Dávila, o do Sami. E uma coisa que, na verdade, nós começamos mais com um assunto sério hoje, né? Sobre todo aquele problema da Duda Guerra. Duda Guerra. A namoradinha do filho da Angélica. Benício. Hulk, exatamente. E nós estávamos vendo até com uma visão crítica, com um olhar diferente, né? Essa exposição dos adolescentes. Eu brinquei que foi o nosso olhar pré-histórico, assim, porque a gente fica meio alheio vendo essa jovenzada, né, se expondo tanto na internet. E a gente é mais recatado ali, a gente é de uma outra época, né? Quer dizer, eu sou de uma época, ela é de outra época. Eu sou de outra, houve uma educação mais. A gente levava a bronca, fala baixo, menina. Não, então, a gente tem uma educação mais preservada, uma coisa mais. Imagina eu de família tradicional japa ainda, né? Embora meu pai sempre foi bem crazy, assim. Mas sempre na linha ali, né, tradicional, dos meus avós que vieram do Japão. Então a gente tem que é todo centradinho, todo numa caixinha ali, não pode, né, desrespeitar ninguém, falar muito alto. E de repente chega a internet com essa galera mais jovem se expondo tanto que a gente falou assim, opa, né? Até que ponto isso é saudável, isso é bom? Exatamente, expondo a intimidade da família. E foi uma confusão, sabe? Não, e por uma coisinha minúscula, né? Eu não sei se esse relacionamento já estava indo bem ou se de repente foi um estopim, assim, uma coisa tão pequena para dar um boom e falar, chega, não quero mais, sabe? Então... não sei o que tem de verdade nisso tudo, o que né, a gente pode... Até onde nós vimos, já tinha um ano, já rolava um ano. Agora, eu fiquei impressionada com... E acabou o relacionamento, né? Acabou o relacionamento. Terminaram. Foi agregando, a confusão foi agregando. Foi uma bola de neve, né? Exatamente. Foi juntando mãe dali, mãe daqui. E numa família que consegue até preservar um pouco a sua... Você viu o posicionamento da Angélica? Eu achei genial, assim. Ela como uma mulher empoderada, tal, tá na TV desde 2, criança, 3 anos né, de idade, conhecida. fazendo propaganda. E nesse meio, ela entende esse meio. Acho que eu nunca ouvi uma fofoca errada dela, assim, né? Eu também nunca vi. Você percebe esse lado família, de preservar, né, os dela, assim. Ela é como mãe que acolhe ali, que fala, não vai fazer coisa errada. E ela se posicionou de um jeito, assim, de uma maneira que
Falando sobre exposição, Exato, né? Ela é. fala sobre exposição Não de desfez da família. menina, não desfez de mãe nenhuma, nem das outras, né, influenciadoras que estavam nesse meio também, nesse debate aí. Falou do lado dela, de família, do jeito que ela educa os filhos e que ela quer preservá-los assim mesmo, a imagem, né, o jeito que ela cuida, e achei sensacional, assim, não... Eu achei muito bacana também, porque existe aquele... extrapola, às vezes, né? Como o caso da Virgínia, Sim, né? Sim. Eu acho que ela tira os momentos... gente, eu confesso que eu gosto de assistir, eu acho aquelas menininhas Eu não lindas. Eu acho aquela menininha Não. linda, a Flo-Flo, eu nem sei. eu gosto. Eu não tenho paciência. Não pra criança, minha gente, porque eu adoro criança. Sim. Pra essa exposição, assim, sabe? De tipo, eu vou fazer um tour pela minha casa e tal. Eu fico não com uma sei preguicinha, assim, sabe? eu De não sei assistir, se de ver. a impressão o que eu vislumbramento tenho... ali da coisa que não é pra mim, por exemplo, né? E eu acho que eu vejo assim, aquele momento, mas realmente é muita exposição. Eu acho que é muito... É muita exposição, porque é o dia inteiro, Sami. E todo dia. Todo dia, o dia Eles inteiro. têm que caçar, né? A influencer tem que caçar coisa assim pra interagir com a galera e manter o engajamento ali. Você não pode deixar a peteca cair, baixar o nível ali da... Então você tem que ir sempre superando pra poder, né, manter a galera assistindo, curtindo e... essa é a minha preguiça, entendeu? Entendi. Eu aplaudo, assim, acho mérito total, assim, da pessoa que consegue essa disposição e caçar coisa pra fazer e se manter e se atualizar a todo momento. Mas aí eu acho que tem coisa que já passa do ponto, entendeu? Porque tu acaba estudando muito o que tu vai fazer da tua vida, no dia a dia, né? Tipo esse da Duda Guerra, por exemplo, acho que foi uma coisa que não foi combinada, programada. bolada e tal. Por isso que eu falo que foi tão pequeno, assim, sabe? Tipo, a amiga curtiu não, acho que perguntou se o namorado dela podia, né? Se ela podia seguir o namorado dela, que era o Benício, no caso, e a Duda ficou possessa ali, falou, né? O que é isso? Começou a destratá-la na viagem. O que seria normal numa briga de adolescência, Exato. mas de uma maneira Só que isso rolou como se fosse um profundo. Big Brother, assim. A viagem delas começou a ser passada para todo mundo e começou uma avalanche de coisas, assim, rolando tal, né, deixar a menina de lado, de não gravá-la mais nos stories, ali nas coisas que ela tava postando. Aí virou uma briga de TikTok, uma falando, né, do seu, né, posicionamento ali para, né, explicando pra galera. E virou um bafafá maior ainda, porque daí começou a crescer as redes das duas, né? As redes começaram a pipocar de gente curtindo e 7 milhões, e seguindo. 7 milhões, gente, uma das meninas tem 7 milhões de E seguidores. sabe o pior, assim, que eu li, sabe? Porque daí, assim, é pra inteirar do assunto, vamos inteirar. Lógico. Eu vi que essa Antonella, ela ajudou essa Duda no começo da carreira dela de influencer, ou seja, ela não sabia nada, então foi a Antonella que direcionou, falou, faz assim, faz assado, começa com uma maquiagem, começa... Ou seja, né? Agora, Duda deu de ombro, ele falou assim... e Tô agora, nem aí. agora o que para mim assim foi uma descoberta. Realmente eu descobri. Eu não sabia que existia o tal do Dix. Sabia disso? Sabia. Eu não sabia. mas Para mim foi uma novidade. O que é esse Dix? Porque pediu para seguir no Dix. Gente, O Dix nada mais é que um termo dado para Você monta um Instagram, você faz um Instagram novo, que não seja aberto ao público. Então você fica lá no particular, você só aceita quem você quer, né, que esteja ali no seu perfil Dix, para ser mais você mesmo. Você não precisa ser, postar seu dia a dia, meu cafezinho da manhã, minha maquiagem, meu cabelo, a roupa nova que eu estou vestindo. É você mais com seus amigos, privado. seria o privado. Mais tranquilo, assim. Então você Porque pode postar coisas mais banais do seu dia a dia que não seja... Como já tem pra aquele galera que perfil tá te seguindo, fechado, entendeu? eu jamais imaginei que existisse uma outra possibilidade. Vamos comer um bolinho? O seu é fechado? Não, o meu não. Ah, tá. Mas existe, não Existe, sim. O meu era fechado até então. Eu sou tão Zé Mané, assim, que era tudo fechado, assim. Eu falava, vou manter minha descrição e tal. E alguém falou assim, não, pra você, né, ser mais visto e, de repente, angariar mais coisas na vida, você tem que abrir. Eu falei, pois é, meu. Aí eu saí do Dix e abri minha conta. Falei, então pelo menos vai ficar vista pra todo mundo. Vamos lá, vamos comer um bolinho? Vamos. Olha, gente... De Conte, ó, sensacional sempre a mesa aqui. Não sei se eu posso falar aqui, mas pode, né? Acho que sempre vão falar de coisa boa. Capricho demais. E agora a gente vai experimentar esse bolinho
Eu não sei se eu vou conseguir falar e comer ao mesmo tempo, mas a gente dá um jeitinho. Assim. A gente dá um comendo, ela vai falando. dá um jeitinho. Se bem que é difícil, né? Quem sabe agora ele come um bolinho e ele me dá mais oportunidade de falar. Brincadeirinha. Vamos. Mas incrível esse lance do Dix. Eu acho que muita gente entendeu agora o que é, né, Sami? Porque eu não sabia. Pra mim, o que aí é é o esse lado Dix? bom das coisas que acontecem, né, às vezes na internet, tipo, de uma briguinha dessa que foi Informação. né, passada pra todo mundo, exposta nas redes. E não só sobre Dix a gente aprendeu, mas sobre... rolou-se vários debates, assim, sobre saúde mental, debates em escolas, sabe? Sobre relacionamento mesmo. E sei lá, quanto... ainda assim, em brigas de adolescente, a mulherada lá que fica se batendo por um homem que fica lá, né, no topo, só se vangloriando. E que simplesmente terminou o namoro e mostra pronto, acabou. mais ainda sobre machismo, sexismo, e não vamos nem entrar nessa pauta aí, porque, né, a gente vai fofocar aqui, o negócio aí fica mais cabuloso, assim, se a gente começar a bater nessa tecla. E é isso, sim, mas eu gosto desse lado do debate, né, sobre Dix, sobre como ainda assim as pessoas se expondo nessa vida, né, de rede social, ainda gostam de ter essa parte pública mais particular, no caso, e tanto que a gente soube desse Dix, e é isso. Vou comer. Até me perdi. Eu tô sentindo o cheiro do bolo, eu falei assim, calma, menino, concentra. Vai falando aí, Tânia. Os sentidos se confundiram aí. Aliás, por falar em a abertura de debate, uma outra coisa rolou essa semana aí, não só na internet, como também na TV. Eu vi na TV aquele lance dos bebês reborn. O que é aquilo, Sami? Eu tô louca? Não, eu tô vivendo fora da realidade? Será que... Porque... Eu acho medonho. Juro por Deus. Assusta, não assusta? Eu não sei se eu acho mais medonho os reborn, os bebezinhos, ou as pessoas que cuidam deles, porque eu não sei se é uma carência, eu não sei o que acontece com esse povo, sabe? E eles agem como se fosse, né? E eu li alguma coisa hoje cedo ainda, ó, porque a pessoa japonesa acorda às 6 da manhã para poder estar aqui gravando às 9, porque é uma pessoa inchada, né? Então, assim, não deve estar bom para vocês, mas para mim eu tô achando uma graça, mas enfim... Os reborns são mais péssimos, assim. Desculpa as pessoas que gostam também, nada contra. Eu tô falando o que eu acho, minha opinião. Então, assim, quem não concordar, um beijo também. Obrigado por estar assistindo. Mas não sei, eu acho que a mentalidade das pessoas e a carência tá fazendo isso. Tá voltando para uma... De repente, não basta ter um pet, não basta ter, né, o seu filho já. Porque tem gente que tem filho e tem reborn lá. Tá lá cuidando dando uma madeira, trocando fralda. Não gosto, assim. Absurdo, não, absurdo. Não vejo como uma coisa boa, assim. O maior absurdo ainda são as entidades, sabe, lá no Rio de Janeiro, eles estão pensando na possibilidade, vai haver uma votação para ver se tem o dia da mãe de bebê reborn. Entendeu? Não é uma coisa eu li sem querer ler, sabe? Quando você lê, você fala, não. Sabe, é uma coisa inacreditável. Não. Tem tantas outras coisas para virar lei, para ser, sei lá, virar data comemorativa, enfim. Eu vi também que seja uma coisa de gente que goste, que seja um passatempo ali, mas não sei, não consigo levar a sério, assim, boneca, brincando de boneca e por falar em poder público, né? Assim como está tendo essa votação no Rio de Janeiro, nós tivemos, eu acho que foi um dos maiores assuntos essa semana, aliás, ontem, né? A Virgínia na CPI das Bets. Depondo na CPI das Bets. Eu acho que ela deu um baile. Você gostou? Eu acho. Sabe por quê? Eu acho que ela não tá aí à toa também, com tanto de engajamento e de seguidores e tal. Ela é esperta pra caramba, assim. Muito. E acho que, numa situação dessas, eu tremeria na base de um jeito, assim, embora eu acho que ela foi tão consciente, assim, de que ela tá limpa, assim, ela não tem nada sujo, assim, né? Ela comentou, não sou eu papelada que tenho que fazer isso. Exato, Não é ela, não é a posição dela, não é ela que tem que resolver. Eu gostei que ela peitou assim mesmo, falou assim... Eu achei fantástico. Se vocês me chamam aqui por uma coisa que tá errada, por que vocês não... né? Por que vocês regulamentaram, então? Por que pode se ter as bets se, né? Eu só faço a propaganda do negócio, ainda é tudo regulado. Eu vi vários momentos, vários trechos ali da entrevista
Gente, realmente, ela não, colocaram ela numa posição de ré, né? E até tentaram, né? Quebrar, dar uma, sei sabe, lá, colocaram ela numa posição passar de umas rasteirinhas ali pra ver se ela caía e tal. E ela e não aquela baixou coisa, a cabeça, ela ia... você faria propaganda de cigarro? Não faria propaganda de cigarro porque eu não fumo. Ah, mas eu jogo. Sim, sabe? E vocês aprovaram, então por que vocês não fazem né? esse? E ela chegou lá falando que ia ficar calada, lembra? Assim, pelas coisas que eu li, que eu assisti, até por uma coisa, né, do direcionamento de advogado e tal. Mas não, saiu Agora, falando, teve assim, deu momento que ela perdeu as estribeiras que eu adorei. Eu não sei quem era que estava fazendo uma entrevista. Ela falou, por favor, vai... se baseia num vídeo mais recente. Pegaram uma cena dela de anos atrás e realmente, não sem vai sentido. tentar enquadrar um negócio nas coisas de hoje que não cabia, né? Sabe, achei absurdo. É por isso que eu falei, ela não baixou a cabeça, ela peita mesmo e fala... E não tem sentido eles cobrarem uma coisa que eles mesmos liberaram, que eles mesmos... E eu acho que eu entendi o sentido dela estar, por exemplo, depois, né, depondo, né, nessa CPI das bets, por tudo que ela é, assim. Então, pra causar esse boom, entendeu? Pra ter essa... acho que todo mundo sabe, ou leu alguma coisa sobre, né? E quem não estava inteirado, pelo menos por ela, soube. Então, assim, precisava dela estar depondo, porque tem vários... como é que fala? Essa galera de internet que faz propaganda, jogadores, inclusive. Então ela falou, chama todos os jogadores e todos os influencers aqui para deporem também, não só eu, né? Exatamente, e o fato de tentarem colocar na entrevista que ela ficou milionária. Ela não ficou milionária, ela falou, não, mas não foi por isso. Aí eu gostei também. Sabe? Ela trampa desde os 17, lançou a marca dela, né, eu esqueci o nome agora. O WePink. E já faturou mais de 700 milhões de reais, né, só com a marca. Então, assim, isso era realmente só uma das coisas que ela fazia propaganda, né? Não dependia disso e não cresceu com as bets, né? Exatamente, a gente ouve esses absurdos, né? Mas é o que nós... E acho que por isso que ela estava tão tranquila assim também, né? Para depor e falar assim, eu não tenho nada sujo, né, no meu nome, em contratos e tal. Tanto que ela falou assim, qualquer coisa eu mostro todos os contratos e tá limpa. Tanto é que ela tem a vida realmente exposta, completamente, né? E eu achei assim que foi dentro do mundo digital, eu acho que foi uma vitória, sabe? Para ela, pessoalmente, porque não denigra em nada a imagem dela. Ela foi uma profissional inclusive, até ajudou. Ela saiu da CPI e foi fazer publi. Promoção de maquiagem, não sei se você viu isso? Eu vi. Ou seja, ela é inteligentíssima, ela aproveitou esse boom, falou assim, agora tá todo mundo com os holofotes ali em cima, ela falou, eu vou fazer uma publi aqui, então, promoção de não sei o que, base a tanto, e é isso, sabe, a pessoa é safa, ela assim, é comercial. ela vai dentro de talvez um problema, ela reverte pra ela mesma e fatura, só faturou. E, gente, a internet é incrível, né? E aí aquela coisa de tentar classificar ela de direita ou de esquerda. Que preguiça, não. Que preguiça, meu Deus do céu. Não é sobre isso, sabe? Não é. Parece que tudo virou sobre isso, né? Parece que pelo que ele tá falando, ele é de esquerda, ele é de direita. Eu não analiso uma pessoa que eu tô papeando, conversando, e também não vou deixar de falar com a pessoa se ela for de esquerda, de direita. Não pode falar palavrão, né? Me lixando, assim, pra qualquer coisa, assim, que bom, que você eu é acho plim-plim aí, né? Bota o pi aí, menina! É a terceira vez que eu queria falar palavrão, mas eu falei, acho que não pode, Tá segurando, né? Desculpa, galera, não vou falar. É que eu falo bastante, assim, mas eu saio de casa e minha mãe fala assim, não fale palavrão! Ela não fala nem tchau, bom dia. Não fale palavrão! Só isso. Sabe, muito engraçado esse lance de criação, né? Tu falando da tua mãe, não fala palavrão. Eu vi essa semana um painel numa padaria aqui na cidade, só de frases que tu já deve ter ouvido, que eu já falei para minha filha, que eu já ouvi da minha mãe, um painel assim. Era de Dia das Mães? Era Dia das Mães. Aquela coisa, leva o casaco, não fala palavrão. Leva o guarda-chuva que vai chover. Exatamente. Podia estar um sol que, se tu não levasse ia chover. Esse pai ainda chovia. Praga de mãe, né? Vai chover. Praga de leva. Mãe. Exatamente. Agora, todo esse tipo de criação que nós conversávamos antes de entrarmos ao ar,
muita coisa se foi. Será que foi pelo Nossa. ralo? Porque a gente está tentando ainda trazer um pouco daquela educação que nós A gente estava falando que a gente era tão feliz com a nossa criação pré-histórica, né? Que hoje está tudo tão avançado que ou você se adapta a tudo que é novo, ou então você fica ali, né? É o caso que eu te contei. Essa semana, gente, eu tive uma Pastando na coisa reunião sem entender nada. com a inteligência artificial. Me assustou isso, né? Porque, de repente, ali eu tinha uma parceira e eram 3 pessoas Eu perguntei ali. pra Tânia, eu falei assim, como é que você se portou, assim? Porque sabendo que tem, né, uma inteligência te analisando ali e não sei... Eu não Depois você sei, vai me contar exato, qual o fim desse... inclusive eu preciso saber. Analisa o seu rosto, você gagueja, a sua a fala... maneira, não sei maneira te que dizer. você, né, porta... porque corpo também diz muito, né? Diz Por exemplo, eu muito. tô quase batendo no suco todo aqui, porque eu sou italiano, né? Eu vou falando com a mão, eu pareço japonês, mas eu sou italiano. da cintura pra baixo. tudo engano, Então eu gente. vou... O pai dele sempre dizia isso, que ele italiano daqui para cima e japonês daqui para baixo. Pode falar. É o contrário, é japonês daqui pra cima e italiano daqui isso, pra baixo, pra poder as isso. partes ficarem bem intactas. Enfim, mas eu quero saber como é que você se portou, assim. Porque aí No você falou que não foi nem tão natural. Não, no porque você começo trava, eu percebi que até a minha maneira de falar foi mais formal. E depois chega um determinado momento, eu falei, primeiro houve autorização, Tá. sabe? Eu acho que isso é importante, porque de repente uma pessoa mais distraída, tá ali o computador, Sim. você não se dá conta que você está sendo gravado, enfim. Mas eu autorizei, falei, claro, não tem problema nenhum. E no começo, gente, eu confesso para vocês... Acho que você autorizou não sabendo nem onde estava se metendo. Aí você falou assim, que essa Mas vamos IA vai nessa. fazer comigo? Eu acho que todas as novidades a gente tem que, pelo menos, conhecer. Passar uma vez na vida, né? Exatamente. No começo eu senti que eu não estava descontraída, mas aí quando entra na reunião, você acaba entrando no assunto, né? E aí você esquece que tem aquela câmera. Eu confesso que É eu igual tenho... você entrar no Big Brother, minha filha. Deve ser isso. Tu entra lá, você fica assim, né? Tem câmera ali, a câmera vai te seguindo. Passaram 3 dias. Eu já tava perna aberta, sabe? Eu acho que Nem aí, esquece, falando né, as Sam? maiores besteiras do planeta, que eu falei, você tem que viver sua vida, né? E a mesma coisa, assim, você vai com uma novidade ali, pode gravar vamos fazer essa entrevista com uma inteligência, você fala assim, vamos, né? E, sei lá, aceita. Você vai dando a entrevista meio titubeando ali, falando, o que vai acontecer? Depois, conhecendo Tânia como eu conheço desde pequeno, 2 minutos de papo, você já tá brindando uma breja, virando capota, esquece. rolando na relva, feliz da Já cai vida. na vida. E então você já deve ter relaxado, assim, inteligência Sim, mas artificial te que me desculpe, confesso. mas, né? Te confesso, né? De repente dá aquela travada. Aliás, um outro assunto que eu queria falar contigo é a respeito dessas novas tecnologias. E de repente nós estamos tendo agora um remake de uma novela, Sim. tá? Aonde quando ela foi gravada Não é de uma novela, é da novela da minha vida. Novela. A de 88. Por quê? Me Olha lá, tô vendo conta. aí a Van. A Van concorda comigo. Porque, assim, eu sempre estudei roteiro, eu já fiz direção, iluminação, por isso que eu sei bater o branco, essas coisas de TV, assim, porque eu fiz tudo Senac, assim, né? Locução, rádio, roteiro. E então, assim, eu sempre prestei atenção, sabe, em cenário, atuação, as falas dos artistas, assim. Por isso que eu comparo tanto com a Vale Tudo de agora. E Vale Tudo, pra mim, foi a novela, né, em tudo, assim, abertura, fala aí, Ivan, escolha de elenco, fantástico. por isso que eu não concordei com a escolha desse elenco, que eu acho bem fraca, algumas pessoas, né. E, enfim, te cortei, mas é só Não, pra falar não, que é mas a novela da minha vida, ou seja, que não tá sendo agora, mas poderia ser, mas foi a de 88. Então, melhor ainda para que a gente possa até entrar nesse assunto da novela. Ela foi feita em 88, onde não existiam essas tecnologias. Pois é. Né? Onde, por exemplo, jamais poderíamos imaginar em 78 que houvesse uma reunião com inteligência artificial. Sim, Né? E hoje eles estão tentando adaptar a realidade de hoje. O que é cabível, assim, porque precisa, né, atualizar também, porque você pega coisa de 88 que já não vale mais para Que hoje, já não- e coisas que estão acontecendo agora que você tem que inserir na novela para ficar interessante para todo mundo Eu acho que assistir. isso é um dos maiores desafios dos remakes que tem acontecido, os maiores desafios, porque as tramas aconteciam de uma maneira aonde
você pegava o telefone na extensão, por exemplo, o bandido, Escutava né? a conversa. Escutava na extensão. Gente, hoje não tem extensão. Hoje, sabe, hoje existem Hoje você põe um chipinho no coisinho da mãe, você escuta toda a conversa né? Não tem umas coisas assim de... você sabe onde ela tá, você sabe... As tecnologias são diferentes, são. né? Então, hoje as tramas daquele tempo seriam perfeitamente descobertas, né? E eu acho assim que é o maior desafio. Eu assisto. E nós vamos com certeza falar não aqui assisto várias tanto, acho vezes. que justamente porque, né, não tá naquele time que eu gostaria que fosse bom, assim, pra falar. Essa novela merecia, sabe? Eu tinha um elenco mais pesado, assim. Mas, enfim, coisas da Globo, Eu que mandou também todo mundo acho. embora, tem que caçar quem E tem. quem que tu acha que é mais... quem eu mais acho te a choca? Carolina Dickmann, por exemplo, super mal aproveitada e acho ela boa pra caramba. A Paola Oliveira tá dando um show. Assim, eu não imaginava assim, que ela fosse ser uma Heleninha tão boa. Da vez que eu vim aqui, a gente comentou disso e falou assim, ela vai dar um show. E a primeira cena que eu vi dela bebendo quando a Odete chega, ela botou a Odete no chinelo, assim, pra mim, né? Eu tô falando como telespectador, assim. Agora, era exatamente a Maria Paola de que eu Fátima, queria que era falar. Tá. Já tava te atropelando aqui. Não, depois nós vamos Depois falar da Maria de Fátima. A Paola Oliveira, eu acho ela uma artista fantástica. Mas, ao contrário daquilo que eu te disse, eu me decepcionei com ela. Jura? Porque se tu pegar a Renata Sorrah, a Paola não está fazendo, na minha opinião, a personagem Heleninha. Ela está fazendo a atriz Renata Sorrah. Ela faz trejeitos que me lembram a Renata Sorrah direto. Uma coisa, trejeitos mesmo de posicionamento. Eu não sei se a Van devia estar aqui com a gente conversando também. Puxa uma cadeira, Van. Eu sei que ela é noveleira. Eu acho que ela faz trejeitos que eu olho... Para que ela está imitando a Renata Sorrah? Talvez ela não precisasse assistir as cenas da Sorrah para poder fazer a Heleninha dela, né? Eu acho. Eu não vi isso ainda porque eu não assisto com afinco, assim. Eu leio mais, ou pela internet mesmo. Eu não assisto mas essa cena da Odete voltando ainda, acho que todo mundo ficou vendo, né? Como é que vai ser a Odete voltando e tal, e ela discutindo com a irmã, não sei o quê. Aí desce a Heleninha, né, com uma garrafa na mão, um copo na outra, e peitando a mãe. Eu achei sensacional, assim. Não vi Renata Sorrah. Até esqueci da Renata, porque a Renata ela faz assim, né, uns de trejeitos personagem. que ela faz assim, os trejeitos, isso me incomoda porque eu vejo a Renata Sorrah. E como ela está usando mais ou menos aquele cabelo da Renata Sorrah, a cor de cabelo e tudo mais, eu acho, não que ela não seja a atriz maravilhosa que ela é. Mas não eu que ela acho não esteja boa, né? Mas você acha que tá meio copiando eu acho que a original. ficou um pouco de cópia. Tá. E vou te falar uma coisa, eu não tô com tanta raiva da Odete Roitman por enquanto. Tá mansinha, né? Tá eu de tô boa. achando... Aliás, eu tenho um grande amigo nosso... Disseram que ela tava imitando o jeito de falar da Odete original ali, da de 88. Da Beatriz Segal. Mas nunca vai chegar. Ai, que horror. É outra comparação também que é uma baita de uma atriz. Já é uma baita de uma atriz. Uma baita de uma atriz, mas... E essas comparações vão ser inevitáveis, né? A gente vai sempre, não vai chegar, ou não sei o quê. Agora, pegar a menina da Maria de Fátima lá, pra chegar numa Glória Pires também... Aí já é forçar a Mas amizade. aí que tá, ela poderia fazer, tipo uma Paola, não se basear na Renata Sorrah, não assistir nada. Esqueci até o nome da menina. Bela Campos. Bela Campos, que faz a Maria de Fátima, ela poderia também... tá vendo? A Van tá nos ajudando aqui. Ela poderia aqui, nem assistir a anterior, que foi a Glória Pires, e fazer a dela. Só que eu acho ela ruim. Ela é ruim. Copiando, não copiando, acho ela fraca. Socorro, socorro, socorro. Falo eu no meu banheiro ali, quando vem uma barata. Nem tenho medo de barata, né? Socorro, socorro. O que é isso? Eu também Fez interpretação aonde, mano? Enfim, também não vou ficar questionando. Tá vendo o que eu falo mesmo, né? Não, mas eu acho que nós estamos aqui pra... Cada um tem a sua maneira de ver. Assim, ela eu não pode sei como é que passou no teste. Ela foi ótima como muda. Foi perfeita. Pois é, o melhor papel dela, que ela ganhou, né, prêmios e tal, revelação e tal, por quê? Muda. Muda. Abriu perfeito. a boca. Agora ela fica, socorro, socorro. Não, realmente, como Maria de Fátima... Não, é um... E o papel personagem da vida da Raquel...
ele realmente, ele sempre foi, desde o primeiro momento, irritante tudo bem que é importante que a pessoa seja honesta, é importante que a pessoa seja correta, mas alguns posicionamentos dela são desesperadores. É que isso também funcionava melhor naquele tempo. Em 88. Hoje, assim, essa Raquel sofrida, não existe mais isso, sabe? De ficar toda ali, mas minha filha, você vai dar chance pra filha que te roubou a casa inteira, sabe? Que te distrata na frente. Jamais, meu. Isso perto da nossa educação pré-histórica que a gente começou falando aqui, não tem cabimento, assim, não tem como uma mãe, né, que educou a filha, que deu sempre tudo pra filha, pouco, mas dava, receber esse tipo de tratamento, sim, não. Agora, nos dias de hoje, não. Ontem aconteceu uma coisa que eu acho que é a aconteceu, função... eu não assisti. Aconteceu. Uma função bacana, que foi o filho do Ivan. Ele foi suspenso na escola, foi chamado na escola, alguma coisa assim, porque ele hackeou o computador da escola para saber das notas dele. Então, eu acho que aí a novela entra nos dias atuais. Mais, coisa atual inserida na... E o exemplo aí que tem tudo a ver com Vale Tudo, é que o pai fez isso na TCA. E o menino sabe. E o menino sabe. Ou seja, aprendeu em casa, né? Se você fez, a educação vem de casa, né? Se o meu pai faz, por que eu não posso fazer? Sabe? Olha. E aí eu acho que foi esse tema que desenvolveu ali foi bem inserido no... Olha que legal, não lembrava no momento atual, né? Porque lá atrás o menino deve ter colado, né? Pode ser. E foi chamado na escola. A prova da professora na sala dos professores. Alguma coisa assim, né? Porque era um azar. Deixa eu falar uma coisa. Olha a pessoa fofoqueira, né? As cenas de hoje e amanhã, e acho que até o dia 21 da Vale Tudo, são as cenas cruciais do ápice da briga do Cauã com a Bela Campos. Então é pra gente assistir para notar se tem diferença na gravação. Porque a gente soube, né, agora, mas a briga deles vem desde a época das gravações, que já está gravada há muito tempo, assim, há algum tempo. E hoje é a primeira vez que vai mostrar um capítulo com eles tretados, assim. Então, pra gente ver se tem a diferença, entendeu? Então, acho que hoje eu vou assistir, só pra ver se muda. Porque, imagina você contracenar com a pessoa brigado, né? Imagina a gente apresentando aqui, brigado com a Tânia, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo mudar. Nossa! Eu vou comer bolo, sabe, tipo, eu vou bater xícara. Eu acho que eu também não seria legal contigo. Sou virginiano, sou chato, sou... Sabe, perfeccionista, assim, com tudo, assim, com o meu jeito, né, não consigo ser falso, assim, tô com taninha, não. Vamos apresentar? Vamos, isso aqui. Então eu quero ver se, de repente, tem esse bloqueio, ou se... E eles têm que se beijar, parece que vai ter cena de romances e tal, vamos ver se vai rolar. Eu já tava olhando, eu achei que já tivesse passando, tipo... para ver se tinha jogo de cena, ele gravando com ela de costas, com ela, sem ela, com dublê, né? Eu já tava de olho, mas então quer dizer que vai começar agora. Que essa direção sofre, né, quando tem treta assim de... Meu Deus do céu. Vamos gravar separado, depois tem que juntar, depois... É um par romântico. Pois é, não, e tem que ser o par romântico, assim, né, quem causa a treta toda da novela, né, a história inteira rola, né, em cima disso, vale tudo, né, por, né, roubar milhões e não sei o quê, destratar a mãe. Enfim, vamos assistir. Agora, Odete Roitman, eu tô curtindo muito. Eu não sei se eu não vi as ruindades, se eu não vi os capítulos. Minha filha tá começando, você vai ver. Eu não vi os capítulos. Por enquanto, eu tô achando ela assim, sabe? Ela tá até gostando, né? Tem um desviozinho. Mas a Odete é um personagem que é pra se gostar. Assim como a Maria de Fátima. Eu adorava a Glória Pires na Vale Tudo. Eu tinha 10 anos. E eu fiquei fissurado nessa mulher. Eu queria que minha mãe cortasse o cabelo igual dela. Sabe como umas coisas assim? Deu esse boom, né? De cabelo igual da Lídia Bronde, que era a Solange e tal. E fiquei fissurado, assim. Tinha uma fissura pela Glória Pires que eu falava, que eu não tenho pela Cleo, por exemplo, hoje, entendeu? Achava ela sensacional, assim, uma baita de uma atriz... que me prendia, assim, né? Imagina eu com 10 anos, minha mãe deixando eu assistir novela, porque era a novela, assim, passando, era um acontecimento. E, enfim, coisa que, pra mim, não tá acontecendo agora com a Bela, que é muito fraca. Não, realmente não tá. Mas é uma outra... E com a Odete, você vai ver. Eu acho que ela ainda vai... A Odete, eu acho que eu tenho o meu lado ruim. Todo mundo tem. E aflorado de vez em quando.
Tem um amigo nosso que começou de brincadeira a me chamar de Odete Roitman. Tu conhece o Paulinho? Sim. Do Dai Show. Ele me Sim. chama de Odete Roitman. Por enquanto, Paulinho, já vai um recado aí. Por enquanto, estamos tranquilos. Não sei Paulinho, a hora que você vai eu ver vou daqui me a ofender. pouco. Mexer na ferida de Odete Roitman. Eu não sei a hora que eu vou me ofender, mas por enquanto tô tranquilo em ser Odete Roitman. Nada que um sashimizinho não faça diferença. Exatamente. Não é mesmo? Mas, Sami, que delícia de papo. Não é? Ó, aqui é, você sabe que delícia de papo. Papo vem, você sabe que eu venho no carro fazendo aquecimento, né? Fazendo... Olha, gente, ele faz Pra poder aquecimento articular, faço mesmo, a mesmo. hora que começa. Bárbaro. Faço, porque precisa, que eu sei que eu vou falar bastante, então tem que aguentar. Então é sempre bom comer antes de falar, né? Esse café da manhã lindo de Conte, obrigado sempre. E articulações, Obrigada, assim, pra gente Claudinha. falar bem, projetar bem. Espero que todo mundo entenda. Se eu falar rápido, desculpe, mas é isso, pode finalizar. Bom, qualquer coisa onde estiver muito rápido, a gente tenta pôr uma legenda, Vai assim. num slow motion Oh. ali, todo oriental, cinzento, bem... Então, Sami, bom, então, estamos indo para o final, a Vanessa já está ali nos olhando, dando ok e tudo mais. E semana que vem a gente tem mais esse momento Semana de que vem estou de volta, ó, que maravilha. Olha, gente, estaremos aqui ao longo dessa temporada, vamos falar muito ainda de Vale Tudo. Eu sei que eu vou ficar ansiosa para chegar no dia da gravação, eu tenho certeza. Hoje tem que porque assistir, hein, para poder comentar depois. Se bobear, eu vou ficar fazendo fofoca a semana inteira com ele, gente, né? Ali no WhatsApp, para a gente poder Pra chegar trazer aqui a fofoca afiado, ó. mais o fuxico mais quente da temporada. Sami, Obrigado, Tânia. Obrigada, meu querido. Obrigado todo mundo da TV, Obrigada. obrigado Van, galera toda aí. Obrigado sempre pelo convite. Estarei com vocês na temporada, então, ó, aguente o japa. Falo bastante, mas eu sou bonzinho. Fechou? Um beijo. Obrigado. obrigada. Vocês viram quanta fofoca, né? Quanto fuxico. Então, pessoal, esse quadro irá ao ar toda semana aqui com o Sami Ueda. Traremos o que está rolando na internet. Bom, agora é aquele momento que vocês tanto esperam. Descomplica com Vanessa Machado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Descomplica com Vanessa Machado, que hoje será um pouco diferente. Hoje vocês vão acompanhar a transformação dos meus cabelos no Neto Silva Concept Hair, o salão onde eu cuido dos meus cabelos há bastante tempo e que falo sempre aqui para vocês. Nessa mudança de estação, optamos por abandonar um pouco as mechas mais claras que remetem ao verão e adentrarmos na estação mais outonal, com nuances mais quentes e até chegando a tons avermelhados, que confesso, uma novidade para mim. Apesar de estar na minha cartela, que tem tons profundos e quentes, até hoje eu só tinha chegado nos tons de caramelo, marrom e mel, jamais chegando aos tons de vermelho. Neto e eu, depois de estudarmos as tendências para cabelos de outono e inverno 2025, escolhemos um tom de mogno. E a cereja do bolo ficará por conta do corte, que será a lá Maria de Fátima da novela Vale Tudo. Acalmem-se, não serei tão ousada assim. Apesar dos chanéis curtíssimos estarem em alta, não ousarei tanto e cortarei um pouco menos, mas vocês já notarão que fará uma grande diferença no meu visual. Vejam a importância de ser acompanhada pelo mesmo profissional ou equipe. Como o Neto já sabia exatamente os produtos que ele passa ao longo dos tempos nos meus cabelos, sabia exatamente que não precisaria nem descolorir desta vez para chegar ao resultado esperado. Bastava colorir a raiz, cobrir os insistentes branquinhos e depois colorir ao longo dos fios para chegar no tom desejado. E tcharam! Este foi o resultado tão elogiado por vocês e tão amado por mim. Visual para a próxima estação renovado? Check! E se você deseja saber qual o tom ou o corte de cabelo fica melhor para você,
Não deixe de fazer uma análise de coloração pessoal com uma boa profissional da área de consultoria de imagem. E nem se fala na confiança que você deve ter no cabeleireiro que irá executar a sua transformação. Geralmente, esses profissionais trabalham em conjunto para um melhor resultado. E aí, gostaram de acompanhar a minha mudança? Me conta o que você quer ver mais por aqui no Descomplica. Eu te vejo no próximo programa. Um beijo e até lá! E aí, pessoal, gostaram das fofocas de hoje? Gostaram dos sushicos de hoje? Isso aí, aguardem, toda semana estaremos aqui batendo um papo bem descontraído. Bom, nosso programa por hoje terminou. Quero fazer os agradecimentos de sempre. Padaria de Conte, que trouxe aquele café maravilhoso, a Festa Escova, que cuida do meu cabelo, a Decorato, pelo nosso cantinho, e a Lui, que me veste. Espero vocês semana que vem com muito mais sushicos.